Pessoal, artigo 977 do Código Civil, pessoas casadas em comunhão universal de bens, principalmente casados em comunhão universal de bens. E a primeira coisa que a gente precisa justificar, Elaine, é o seguinte: por que jossa a gente teria que falar sobre pessoas casadas em comunhão universal de bens se ninguém é casado nesse regime? Pera lá, ninguém quem? Tem muita gente que ainda é casada nesse regime. E os nossos clientes de holding familiar ainda tem muitos clientes casados nesse regime por conta da época em que eles casaram. Boa, doutora Elaine Montenegro. E então, se a gente vai falar de época, isso remete a uma informação importante já desse nosso encontro de hoje, que se nós vamos falar de época, é bom que a gente conte algumas histórias, tá, em torno desse assunto, que é para as pessoas entenderem da onde tudo isso saiu, por que essa bosta está na lei até hoje, né? Como a Elaine falou, algumas talvez não. Muitos dos nossos clientes, veja, quando você trabalha com holding familiar, pensa, você está oferecendo para uma família fazer uma baita transformação no patrimônio da vida dela, ok? Para proteger os filhos dela. É normal que a maioria dos seus clientes sejam pessoas mais velhas, ok? Pessoas casadas, muitas das vezes, antes de 1977, quando veio ao ordenamento jurídico brasileiro a lei do divórcio. E na ocasião em que o regime padrão de casamento mudou de comunhão universal de bens para comunhão parcial. Então, só para quem casou a partir de 1977, a partir da lei do divórcio, é que o regime passou a ser comunhão parcial de bens. Até lá era comunhão universal. E a galera que chega para a gente, nossos clientes, a grande maioria são casados anteriormente a 1977, por conseguinte, casados em comunhão universal de bens. E qual é o problema das pessoas casadas em comunhão universal de bens, Elaine? O grande problema da comunhão universal de bens é que o Código Civil diz que eles não podem ser sócios entre si. E isso causaria ali uma dificuldade de instituir o sistema de holding com ambos os cônjuges no mesmo sistema. Boa. Artigo 977 do Código Civil, que diz o seguinte, ó: faculta-se aos cônjuges contratar sociedade entre si ou com terceiros, desde que não tenham casado no regime da comunhão universal de bens ou no da separação obrigatória. Cara, pensa, em plena Código de 2002, em plena vigência da Constituição de 1988, para que vai ter uma lei dizendo que você pode contrair sociedade? Porque você, que é advogado de elite, sabe muito bem que na Constituição de 1988 foi consagrada a plenitude da liberdade de associação. Então não precisaria ter uma lei dizendo que pessoas casadas podem contrair sociedade. Mas o Código Civil de 2002, a construção dele não data de 2002 e tem todo um histórico que levou a esse desacerto que proibiu pessoas casadas em comunhão universal de bens de serem sócias. E aí, Elaine, eu queria pedir um favor. Eu queria pedir a você que está assistindo esse vídeo nesse momento que pausasse o vídeo. Pause o vídeo e escreva aqui embaixo nos comentários o seguinte: na minha opinião, esta proibição veio de... pontinho, pontinho, pontinho. E bota a sua opinião. Antes de avançar, porque no final você já vai saber, mas agora escreve aqui embaixo nos comentários o seguinte: por que você acha que veio essa proibição? E eu vou falar, tô te desafiando, porque a grande maioria das pessoas ela não vai acertar, né? Não, a maioria não vai acertar, mas vai descobrir agora. Vai descobrir agora. Por quem não vai acertar? Porque tem uma razão histórica. Teve um cara na história, ele é um irlandês, ele foi um cara muito significativo no parlamento britânico, chamado Edmund Burke. E o Burke, ele criou uma frase, ele é autor de uma frase muito conhecida, muita gente conhece, só não sabe que era dele, né? Que é o seguinte: um povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. E isso é um problema, né? Um problema por quê? Porque as pessoas não sabem de onde vêm as coisas. Então veja, o Código Civil atual, ele foi aprovado no dia 10 de janeiro de 2002, entrou em vigor no dia 11 de janeiro do ano seguinte, de 2003, beleza? E o projeto de lei, olha isso, o projeto de lei que chegou na Câmara dos Deputados para se criar o Código Civil de 2002, isso é muito louco. Ele data de 1975.
Ou seja, ele é antes da lei do divórcio. Então fica com essa primeira informação histórica muito relevante, Elaine. Quando o Código Civil de 2002 criou essa regra do 977, ele criou em 1975. Não tinha lei do divórcio. Não tinha lei alterando o regime padrão de casamento para comunhão parcial. Logo, a comunhão universal era o regime padrão. Logo, a lei do 977 estava dizendo o seguinte, olha, cônjuges podem contratar a sociedade, exceto todo mundo. Por quê? Porque todo mundo adotava o regime padrão. Todo mundo adotava a comunhão universal de bens. Então não era uma exceção, era uma regra. Era uma regra. E aí, outra informação ainda da história sobre o Código Civil atual é o contexto histórico que ele foi feito. Elaine, veja só. O Código Civil de 2002 foi originário de um projeto de lei de 1975, mas que estava dentro de outro contexto histórico, porque não tinha Constituição de 88. A Constituição era de 1967. E isso aqui tudo você vai entender hoje. Vamos avançar aqui para você entender melhor. Eu quero te dar uma informação histórica muito relevante. O texto do artigo 977, na verdade, ele não data de 2002, ele data de 1975, pelo menos, beleza? Mas tem um detalhe, Elaine. 1975 foi o projeto de lei, o anteprojeto de lei, bonitão, assinado pelo presidente da República, encaminhado para o Congresso Nacional, beleza? Mas esse projeto de lei, ele foi construído por uma comissão, a famosa comissão liderada por Miguel Reale. Comissão essa chamada de Comissão de Revisão e Elaboração do Código Civil, pasme, criada em 1969. Caraca, Elaine Montenegro, mas olha como essa parada faz sentido. Olha como é que isso faz sentido. Tem advogado que essa hora já desligou, maravilha. Né? É advogado pé rapado, e a gente fica com advogado de elite. Por quê? Porque estudar isso aqui, meu amigo, eu quero estudar a lei, né? Eu quero estudar o informativo de jurisprudência. Isso aqui precisa ser de outro nível para estudar. Né? A ratio dessa lei precisa ser estudada. Sim, a origem, sim. E é isso que você está explicando exatamente. Não só a razão dela existir, que eu sei que você vai explicar já já, mas a origem, o avanço cronológico desta lei, deste artigo, da composição dele, em paralelo com todo o nosso ordenamento. E é por isso, Elaine, e vou defender o time, né? É por isso que os clientes, quando vão buscar um profissional para fazer hold familiar, eles buscam se informar se aquele profissional faz parte do nosso time, se é membro do time Holding Brasil, porque eles sabem que aqui dentro tem esse nível de formação. É diferente. É diferente. Beleza? Mas voltando. Olha só. Então, lembra, o texto do Código Civil, ele é construído, ele é elaborado em 1969, ou a partir de 1969. Dentro do contexto de uma Constituição que estava fresquinha. A Constituição de 67 tinha acabado de ser elaborada. Okay? Tinha acabado de ser promulgada. Então, criou-se a comissão para ter um Código Civil que correspondesse àquele contexto constitucional. Que fosse atualizado para aquele contexto constitucional. Exato. Ninguém imaginava que ia ter uma Constituição de 1988. E nem que esse projeto fosse virar Código Civil em 2002. Exato. E outra informação histórica relevante sobre o artigo 977, Elaine, é que ele é uma inovação no Código Civil de 2002. Não tem um precedente. Não existia essa proibição no Código de Civil de 1916. E aí, veja, cara, se não tinha antes... Por que esta bosta, por que esta merda foi criada, então, agora para o Código Civil de 2002? Se não tinha essa meleca, por que foi criado foi colocado esse abacaxi no meio do Código Civil de 2002? Por que agora, em 2002, vai ter? Agora não. Em 1969 foi ter. E faz muito sentido. Vamos lá. Na primeira metade do século XX, pessoal, era muito comum você ter litígios envolvendo a desconsideração da personalidade jurídica, porque as pessoas eram casadas em comunhão, os sócios eram casados. Explico. Vamos lá. Em vários litígios,
O credor, ele observava que a empresa estava dura, estava quebrada, não tinha como saldar a sua dívida, e ele olhava para o quadro social e falava assim, eles são casados. Porra, se eles são casados, isso está errado. Não deveria poder ter sociedade entre pessoas casadas, porque não tem nada na lei autorizando. Olha como é que é o contexto da época. Precisava ter lei para autorizar. Ok? Então, pô, se não tem nada na lei autorizando, se tem falta de autorização, vamos pedir a desconsideração da personalidade jurídica. Mas por que as pessoas pediriam a desconsideração da personalidade jurídica? Vamos lá. Eu vou pedir para colocar na tela, vou pedir para o editor colocar na tela um recurso extraordinário que ele data de 1941 da relatoria do ministro José Linhares, ok? E diz assim, ó, nula é a sociedade comercial de marido e mulher. Cabe ao juiz declarar a nulidade quando a achar provada. Então, olha isso. Em 1941, o STF dizia que era nula a sociedade formada entre marido e mulher. Agora, a gente teve o cuidado, né, Elane, de investigar esse acórdão e ir lá no inteiro teor do acórdão para entender o seguinte, mas qual foi a fonte de direito que o ministro José Linhares usou para falar um troço desse? Né? E aí, quando você vai lá no inteiro teor do acórdão, a gente encontra o seguinte, diz assim, ó, não se contesta que marido e mulher foram casados pelo regime da comunhão universal de bens, beleza? Antes, ao contrário, se afirma que tenham sido, beleza? Assim é que eles não podiam, olha o que o STF disse, eles não podiam validamente contratar sociedade comercial, por quê? Agora que vem, Elaine, ele vai começar a dizer o porquê. E o porquê é o que nos interessa. Esse porquê tinha razão, fazia sentido naquela ocasião. Exato. Ali, em 1941, a partir de agora, o ministro José Linhares vai dizer por quê, quais são os fundamentos jurídicos que levam a Suprema Corte Brasileira a dizer que homem e mulher não podiam ser, marido e mulher não podiam ser sócios. E aí segue o acórdão. Um contrato deste ofende o poder marital. Fica com essa informação. Ofende o poder marital. Instituição de ordem pública, poder... Veja, grava isso aqui, ó. Grava isso. Ofende o poder marital e o poder marital é uma instituição de ordem pública. Então, o que tem de ordem pública envolvendo sociedade entre marido e mulher? O poder marital. O poder marital é uma instituição de ordem pública. Fica com isso. Tá? Você sabe o que é poder marital? Vamos fazer um parêntese de conteúdo aqui. O que é poder marital? Naquela época, eu não sei se você sabe, mas olha como é que era, como é que funcionava a coisa. Você mulher, você era pessoa capaz, casou, vira relativamente incapaz. E o teu marido precisa assinar junto, ok? Para te autorizar a fazer as coisas. Então a mulher casou, o poder marital impõe que a mulher vira relativamente incapaz. A mulher passa a ser um garoto de 16 anos. O marido tem que assinar para aprovar as coisas da mulher. Então, continua lá o acórdão dizendo, então, pegou, né? Poder marital é aquele que diz que a mulher é relativamente incapaz e depende da autorização, da assistência do homem, né? Para poder praticar os atos, o marido, né? Para praticar os atos da vida civil. Beleza? Então, porque ofende o poder marital, não pode haver sociedade entre marido e mulher. Mais ainda, que este poder marital é norma de ordem pública. Mais ainda. Então, vamos lá. Seguindo aqui no acórdão. E mais acarreta a violação do princípio da imutabilidade do regime de bens de casamento. Pegou? Duas razões, nas quais uma delas está sendo apontada como instituição de ordem pública. Quais são as duas razões? Ofende o poder marital e, segunda razão, porque ofende o princípio da imutabilidade do regime de bens de casamento. Legal? Isso em 1941. E mais, está dizendo que a primeira, que o poder marital é uma instituição de ordem pública. E o acórdão continua. Não há, pois, de cogitar de sociedade nessas condições. Existe, sim, uma comunhão universal de bens em que não distingue os do marido e os da mulher. E aí, olha isso. Doutrina Rupin. O que é a doutrina Rupin?
Eu vou pedir para botar para o editor colocar na tela. Esse texto está em francês, dentro do inteiro teor. Tá o número já apareceu o número aqui na tela para você. Você pode ir lá dar uma olhada nos anais do STF, você vai encontrar. Beleza? Mas traduzindo para o português, a doutrina Rupin, mencionada na jurisprudência de 1941, ela fala o seguinte, ó. De acordo com a jurisprudência, aí, Elaine, se o autor francês, Rupin, ele está escrevendo a respeito, está escrevendo em francês para os franceses e está mencionando a jurisprudência. Qual é a jurisprudência? Só pode ser jurisprudência da França. Não pode ser a jurisprudência brasileira. A jurisprudência da França. Então, de acordo com a jurisprudência da França, beleza? Na época em... Por quê? 1941 é um acórdão. Ok? Então, na época em que o autor está escrevendo, o STF é atualizadaço, se o STF está dando acordo de 1941, no máximo ali, o livro devia ser de 1940, vamos ver. Então, vamos ver o que o Rupin fala. De acordo com a jurisprudência, uma sociedade não pode existir validamente entre dois cônjuges casados em regime de comunhão de bens, separação de bens ou qualquer outro regime, porque essa sociedade conferiria a cada um de seus membros, olha que isso, agora o povo vai pirar a batatinha, mas isso é a época, tá? A sociedade conferiria a cada um de seus membros uma igualdade de direitos incompatível com o exercício do poder marital. Minha amiga... Meu amigo, não podia ter igualdade de direitos entre homem e mulher porque isso ofende o poder marital. E aí segue. Isso em 1941. Em 1941 no Brasil. No Brasil. Ainda precisa a gente investigar de quando é essa doutrina Rupin e de quando é essa jurisprudência que ele está falando. Então ele continua. E modificaria as relações de interesse existentes entre eles, contrariando a regra da imutabilidade dos acordos matrimoniais. Lindo. José Linhares, em 1941, se baseia na doutrina do autor francês Charles Rupin, beleza? Do autor francês Charles Rupin, que menciona que retrata, ele não está postulando, ok? O Rupin não está postulando. O Rupin está baseando a sua opinião na doutrina francesa da época, dizendo a mesma coisa que o José Linhares traduziu para a nossa jurisprudência, que ofende o poder marital, e isso, o poder marital é uma instituição uma instituição de ordem pública, beleza? E ofende o princípio da imutabilidade dos regimes de bens de casamento. Legal? Então vamos lá. Só tem uma informação para te dar. O livro do Charles Rupin, ele data, Elaine, não é de 1941, não é de 1940, não é de 1931, antes. Não é um pouquinho antes. E eu não vou ficar aqui, porque senão a gente vai gastar todo o tempo falando ano por ano. Ele data de 1881. 1881. Portanto, Elaine, ele está se reportando à jurisprudência francesa de 1881. Entenderam? Em 1941, a jurisprudência francesa, inclusive, enquanto José Linhares escrevia aquilo, a jurisprudência francesa já não era mais essa. Natural, 60 anos depois. Já não era mais essa, ele já admitia marido e mulher formarem sociedade. E mais, em 1966, permitia-se marido e mulher, ao marido e à esposa, né, celebrarem uma sociedade entre si, e eles tinham algumas pequenas restrições. E paz, Melanie, em 1975, o Brasil cria o código, o projeto de código que permite, mas com restrição. Restrição para quase todo mundo. E mais ainda, Elaine, logo depois, em 1982, sabe o que a França fez? Portanto, 20 anos antes do nosso código. Em 1982, a França acabou completamente com as nossas restrições. Completamente. Com as restrições para marido e mulher serem sócios. Qualquer casal pode ser sócio na França desde 1982. Enquanto a gente estava preocupado se o Zico ia ou não trazer o caneco para a gente... Cara, em 1982, a França acabava com um troço que em 2002 o Brasil reproduziu, achando que estava reproduzindo a merda da época. Em 2002, o Brasil aprova o Código Civil nos termos que a gente tem hoje,
restringindo marido e mulher de serem sócios quando casados em comunhão universal de bens ou separação total de bens. Aí a pergunta é, Elaine, a pergunta que não quer calar. Será que teve erro nessa comissão do Miguel Reale? Pois é, Elaine. Eu entendo que o Miguel Reale não errou. Mas como não? Não errou. E não errou por quê? Por causa do contexto. Por causa do contexto. Na época que o Reale liderava essa comissão, tinha um forte posicionamento na doutrina velha. Na doutrina velha. Mas o texto da comissão, ele estava se baseando na doutrina velha, quando modernamente já não precisava. Ou seja, o texto da comissão estava certo, mas no momento errado. Ele foi extemporâneo. Extemporâneo. A doutrina velha, ele era liderada por um cara que fez muito parte da minha formação, Elaine. Por quê? Porque é o José Xavier Carvalho de Mendonça, que eu, obviamente, não conheci, mas ele deu nome para a biblioteca da Faculdade de Direito da FRJ. A Faculdade de Direito da FRJ, onde eu me formei, se chamava Biblioteca José Xavier Carvalho de Mendonça. E o professor José Xavier Carvalho de Mendonça, ele escrevia o seguinte, não lhes é lícito contratar a sociedade comercial por ofender, antes de tudo, o Instituto do Poder Marital. Então, e também lá vai falar sobre a imutabilidade dos princípios dos regimes de casamento. Eu quero que você perceba que eles estavam dando resposta para uma doutrina que naquele momento já estava velha. Uma doutrina que acompanhava o Acordo de 1941, que se baseava numa doutrina francesa de 1881. Surreal. Surreal. Então, naquele momento já estava errado. E tem um detalhe. Em 1962, tem um outro marco histórico para o Brasil, e esse muito importante. Porque em 1962 veio ao ordenamento jurídico brasileiro a Lei 4.121, qual é essa lei, Elaine? O Estatuto da Mulher Casada. Exatamente. O que é o Estatuto da Mulher Casada, e nessa lei, nesse Estatuto da Mulher Casada, a gente alterou aquela incapacidade relativa da mulher quando ela casava. A mulher deixa de ser relativamente capaz e passa a ser tão capaz quanto o homem. E essa é a nova regra, a nova conquista da mulher, o Estatuto da Mulher Casada. Finalmente, em 1962, a mulher, quando se casava, continuava sendo capaz, assim como era antes. E aí veja a extemporaneidade, Elaine. Em 1962, desaparece o fundamento principal que em 1969 a comissão queria dar resposta. Porra, pra quê, cara? É extemporâneo. Por quê? Desaparece o maldito do poder marital. O maldito do poder marital. Em 2002, o novo código, ele ainda cria outro marco histórico, porque ele acaba com o segundo argumento. No Código Civil de 16, Elaine, você lembra o artigo? No de 16 era o 1639. Que da imutabilidade... Não, no Código de 16 era o artigo 230. Que previa a imutabilidade dos regimes de casamento. Então, em 1916, os regimes de casamento eram imutáveis. E esse era um fundamento para não poder ter sociedade entre marido e mulher. E aí, o que acontece no Código Civil de 2002, Elaine? E aí, em 2002, passou a se permitir a alteração do regime de bens. Derrubou esse princípio do direito privado brasileiro. Ok? O Código Civil de 2002, no artigo 1639, parágrafo 2º, ele permite que os regimes de bens de casamento sejam alterados. Moral da história. O que acontece ali? Acaba completamente os dois fundamentos para a própria existência do 977, para a própria existência da restrição entre marido e mulher.